citar para mim o que diz a palavra de Deus, João 14,6. Você nem abrir sua Bíblia, né? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Hoje queremos falar um pouquinho Cristo, caminho, verdade e vida. Queridos, a nossa temática do retiro esse ano é... Qual é o tema? E vós, quem dizeis que eu sou? Falar nisso, aproveitando a oportunidade, Pedrinho, meu amigo, seja bem-vindo. Deus abençoe você e a sua esposa e as demais irmãs que estão aí também com ela, né? As suas irmãs, né? Deus abençoe. Pedrinho, meu vizinho de muitos anos, né? Fomos criados juntos ali, fico feliz de te ver aqui. Queridos, inclusive está convidado os nossos visitantes, se quiser participar conosco. O retiro é algo importante, um momento em que a gente se retira nos dias de carnaval para passar um tempo de oração, meditação da palavra, também recreação, né? Porque não descanso. Mas queridos, e vós, quem dizeis que eu sou? Foi a pergunta de Jesus. Pastor Eduardo ontem até falou um pouco nessa temática, foi bom, né? Que ele também abordou isso. Jesus perguntando: e vós, que dizeis que eu sou? Primeiro ele pergunta: que dizem os homens ser o filho do homem? Depois ele faz uma pergunta particular, depois das variantes de respostas. Olha, diz que é Jeremias, João Batista, qualquer um dos profetas. Aí ele pergunta: e vocês, o que dizem de mim, o que eu sou para vocês? E aí Pedrão, né, toma a palavra e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus olha para Pedro e diz assim: bem-aventurado é você, Simão, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai revelou isso a você. A gente sabe o que as pessoas dizem de Jesus. Jesus pergunta para os discípulos o que eles diziam dele. Mas hoje nós queremos entender um pouquinho quem é Jesus a partir daquilo que ele mesmo diz de si. O que ele fala que ele é. E o texto que citamos aqui, João 14,6, ele diz que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. E eu queria falar um pouquinho primeiro, quando Jesus se diz que ele é o caminho. Ele não diz que ele é um dos caminhos. Ele não diz que ele é mais um caminho. Mas ele diz que ele é o caminho. Ele está dizendo que ele é exclusivo. Não existe outro caminho. Eu sou o caminho. Só existe um único caminho a Deus. E esse caminho é Cristo Jesus. Queridos, a Bíblia nos conta, nos diz que quando o homem pecou, o homem foi criado no jardim, o homem foi criado à imagem e semelhança do Senhor para ter comunhão e relacionamento com Ele. Mas a partir do momento em que o homem desobedeceu a ordem de Deus, a Bíblia diz que ele foi expulso do jardim. Os anjos foram colocados lá para que o homem não aproximasse, e desde então o homem é um ser perdido. O homem não tem direção, e uma das coisas que a Bíblia diz do homem sem Cristo é que ele está perdido. Mas Cristo veio para trazer a reconciliação e trazer o homem de volta para Deus. Porém ele fala: eu sou o caminho, e ninguém pode vir a Deus, pode retornar a Deus, pode voltar a Deus por outro lugar que não seja por mim.
Quem está disposto a ler a Bíblia hoje? Nós falamos de Bíblia, então vamos ler a Bíblia. Vamos aproveitar a oportunidade que você tem Bíblia na mão. Lê um texto comigo, alguns textos. Isaías 35:8. Um vai ler para mim 35:8 e outro vai ler 30:21. Isaías 35:8 e o versículo 30:21. Jesus, ele diz que ele é o caminho, Mateus. Hoje a gente vive numa sociedade que diz que todos os caminhos levam a Deus, engano. Existe uma única estrada, o caminho para a vitória não te leva para São Paulo. Se você pegar a estrada do Rio de Janeiro, você não vai chegar no Rio Grande do Sul. Então não existem vários caminhos para Deus. Para Deus só existe um único caminho, e esse caminho é Cristo. Por isso a gente não entende o termo religião como é colocado no latim religare. Se entendemos religião como religar, Cristo é a única religião, porque Ele é o único meio que nos liga a Deus. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então não existe vários caminhos, nem todos os caminhos levam a Deus. Não existe um outro meio de chegar a Deus que não seja por Cristo. Religião não te pode levar a Deus, igrejas não te podem levar a Deus, líderes religiosos não te podem levar a Deus, boas obras também não podem levar você a Deus. Existe um único caminho e esse caminho chama Jesus. Isaías 35:8. E haverá um alto caminho. A Bíblia diz que o imundo não passará por ele. Mas é um caminho tão simples que a Bíblia diz que nem os loucos errarão nesse caminho. O caminho para Deus, o caminho de volta para Deus é Cristo. Isaías 30:21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está conversado contigo, dizendo: esse é o caminho, andai nele sem vos desviar, nem para a direita nem para a esquerda. Então, diz o profeta: haverá atrás de ti uma voz dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Sabe o que a gente está vendo? Hoje, uma sociedade que quer chegar a Deus por muitos outros meios que não Cristo. O meio das boas obras, do sacrifício. Por mais boa vontade que alguém tenha, fora de Cristo, ele nunca chegará a Deus. Quem pode ler para mim o que o próprio Jesus disse também? João capítulo 3, versículo 13. O próprio Jesus dizendo que ele veio para mostrar o caminho, para dar testemunho. João capítulo 3, versículo 13. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Ninguém pode te conhecer o caminho senão aquele que veio de lá. O único que pode te apontar o caminho do céu é aquele que veio de lá. E aí Jesus diz assim, que ele veio do céu. Ninguém desceu do céu senão Cristo. Só ele sabe o caminho para o céu. Olha o que é interessante, irmão. Quando um jovem rico foi até Jesus querendo a vida eterna, o que Jesus disse para ele? O que diz a lei? Não matarás,
Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento e a tua próxima a ti mesmo. Olha, isso eu sei, tudo isso tenho praticado desde a minha mocidade. Aí o que Jesus diz para ele? Vai, vende tudo que tem e vem e segue-me, e terás o tesouro no céu. Entende que Jesus não diz para ele circuncidar, provavelmente ele já era. Jesus não lhe manda aos sacerdotes. Jesus não manda ele a João Batista, vai a João Batista e batiza. Jesus diz assim: só lhe falta uma coisa, me seguir. Alguém estava contando certa vez que o deserto é um lugar onde não tem caminho. Não existe caminho no deserto, sabe disso, né? O deserto é um mar de areia. Se você fizer um caminho no deserto, se você traçar um caminho no deserto, de manhã, de noite, quando for de manhã, os ventos que vêm e carregam as areias de lugar, e você voltar, você não vai encontrar mais o caminho. Não tem como fazer caminho no deserto. E quem vai ao deserto, quem visita lá aquelas regiões ali de Israel, encontra ali alguns guias. E quando se chega para o guia e fala assim: qual é o caminho? Ele diz: eu sou o caminho, me segue e eu te levo. Aqueles homens conhecem aquele deserto, porque o deserto é um local que não dá para se localizar, a menos que alguém conheça bem o local. E é o que Jesus está dizendo, que Jesus está falando aqui é exatamente isso. Eu sei o caminho. Quem me segue vai chegar ao destino. Vamos ler mais um texto. Salmo 27, 11. Quem é rápido de endereço? Salmo 27, 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos que me estranham. Esse é o pedido do salmista. O salmista que tinha menos entendimento ou menos luz que nós, uma vez que ele tinha apenas uma parte da palavra. Nós temos hoje toda a palavra, Antigo e Novo Testamento em mãos. Ele está dizendo assim: Senhor, ensina-me o caminho. Essa mesma oração que o salmista está dizendo aqui foi o mesmo que Tiago falou para Jesus lá em João 14, quando Jesus diz assim: olha, vocês não podem ir para onde eu vou agora. Mas depois Jesus diz assim: mas vós conheceis o caminho. E ele pergunta: mas Senhor, como? Se a gente não pode te seguir, como a gente conhece o caminho? Aí Jesus responde: eu sou o caminho. Primeiro Jesus diz assim, que ele é o caminho. Depois ele diz: eu sou a verdade. Olha que interessante, quem está com a Bíblia em Salmo aberta aí? Caminha para o capítulo 86, versículo 11. Caminha lá, 86 e 11, lê para mim. Ensina-me, Senhor, o caminho, e andarei na tua verdade. Põe nisso no coração, para só temer o teu nome. Queridos, olha que interessante, o salmista está dizendo aqui, ele diz que caminho e verdade andam junto. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e eu andarei na tua verdade. Quem não conhece o caminho, jamais entenderá a verdade. Quem não conhece o caminho, jamais andará na verdade. Se a gente não conhecer Cristo como caminho, podemos ser religiosos, mas a religião não é a verdade. Podemos fazer boas obras, mas essa também não é a verdade. Sabia que os primeiros cristãos da igreja primitiva era conhecido como o caminho, ou que os que andavam pelo caminho? Você vai ver isso em Atos, né? A gente não tem tempo, mas você vai ver em Atos 9, 2, Atos 19, 9, Atos 19, 23, Atos 22, 4, Atos 24, 14, Atos 24, 22. Quando eles queriam se referir aos crentes, eles chamavam aqueles do caminho.
Será que o mundo nos conhece como os que andam no caminho? Será que quando o mundo dá testemunho de nós, ele nos identifica como quem anda no caminho? Mas Jesus disse que ele é a verdade. Por que eu disse que Jesus é o caminho? Porque o homem, o pecado, se perdeu de Deus. E Cristo é o caminho de volta. Como o homem no deserto não pode chegar a lugar nenhum sem ter alguém que o conduza, o homem não pode chegar a Deus sem o guia. Mas quando o homem pecou, o pecado nada mais é, irmão, do que o homem que deixou a verdade de Deus e se enveredou pela mentira do diabo. Romanos capítulo 1, versículo 25, todo mundo conhece, e a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que trocaram a verdade de Deus em mentira e amaram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Foi isso que o homem fez. E depois do pecado, irmão, existe muita mentira que parece verdade. Mas Cristo não diz que ele é uma das verdades. Cristo diz que ele é a verdade. Por isso que esse discurso até bonito, olha, toda religião é boa. Todo caminho leva a Deus. O relativismo dos nossos dias, olha, cada um tem uma verdade, cada um com a sua verdade, como se existissem várias verdades, mas existe uma única verdade. Cristo diz que Ele é a verdade. É lógico que a gente vive num tempo em que a gente tem que pregar e prezar pelo respeito mútuo entre religião. Cada um tem a sua, e como cristão temos que respeitar todas as religiões. Mas existe uma diferença entre respeitar as religiões e ter um entendimento correto. E alguém já disse que a nossa conversa com qualquer religião é: Cristo é o caminho e a verdade. Engraçado, interessante que a Bíblia diz que a história conta que Buda disse que ele estava buscando a verdade. E Cristo disse que Ele é a verdade. Cristo era a verdade que Buda estava procurando. Por isso, a gente precisa respeitar. Mas o cristianismo, por isso que quando falam em ecumenismo, o entrelaçamento de todas as religiões, nunca acontecerá, porque o cristão jamais deixará de entender Cristo como o único caminho, como única verdade. É uma verdade inegociável. A Bíblia diz que Jesus, ele disse: eu sou a verdade. João 8, 32 e 36, todo mundo conhece, que diz: conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. E que Jesus diz no 36? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente tem muitas religiões, por exemplo. Todas as religiões reconhecem Jesus. Sabia? Os muçulmanos, eles reconhecem Jesus como um grande profeta, mas eles não têm Jesus como única verdade. Os testemunhas de Jeová, nossos amigos testemunhas de Jeová, entendem também Jesus como um grande homem, como um grande profeta, semelhante a Moisés ou outros profetas. Eles estão enquadrados naquela turma que diz assim: tu és Jeremias, Moisés ou qualquer outro dos profetas. Eles não conseguem entender como Pedrão: tu és o Cristo, o Filho de Deus.
Não estou dizendo para você ser mal educado com o testemunho de Jeová, nunca, jamais. Não seja mal educado com ninguém, seja cortês e gentil com todo mundo. Temos que respeitá-los, mas a nossa conversa com ele é que Cristo é a única verdade. Eles têm Jesus como um grande homem. Ninguém quer largar a mão de Jesus, né? Todo mundo quer ter Jesus em grande estima, mas só um cristão genuíno, que uma vez foi iluminado no entendimento, entende Cristo, e essas religiões não entendem Cristo como propiciação, como alguém que morreu em lugar dele para dar-nos a salvação. Não adianta entender Jesus como um grande homem, não adianta entender Jesus como revolucionário. Se você entende Jesus como um grande homem, como um grande líder, como um grande revolucionário, mas a partir daí até hoje não consegue entender como Cristo, o único caminho a Deus, como a propiciação, como o Salvador que você precisa para ser aceito por Deus, eu lamento, mas que abra Deus o teu entendimento ainda hoje. Percebe a nossa diferença em entender Jesus? Alguém com Bíblia aí, lê para mim. João capítulo 18, versículo 37. Evangelho de João capítulo 18, versículo 37. Então lhe disse, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes, sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Olha que interessante. Pilatos pergunta para Jesus se ele é rei. Jesus responde assim: tu está dizendo. E ele dizendo, para isso vim ao mundo. Percebe que a gente já leu ele falando assim: olha, eu vim de lá. Ele sabe o caminho do céu, pois ele veio de lá. E ele diz para Pilatos assim: eu vim. Jesus parece que, segundo os estudiosos, Jesus resume toda a sua obra nessa frase de Pilatos: eu vim para dar testemunho da verdade. E todos que ouvem a verdade me seguem. A gente entende que esse original, eu vim dar testemunho da verdade, é mais do que apenas falar da verdade. Jesus veio mostrar a verdade. Jesus encarnou a verdade. A Bíblia diz que ele é o verbo encarnado, a palavra que se fez carne, a verdade que habitou entre os homens. Jesus não só pregou a verdade, porque eu prego a verdade. Pastor, eles pregam a verdade, mas Cristo, mais do que nós, ele não só pregou a verdade, ele era a própria verdade. E para encerrar, a Bíblia diz que Jesus, ele disse que ele é caminho, que ele é verdade e que ele é vida. Por que caminho? Porque o homem está perdido. Por que verdade? Porque o diabo contou uma mentira que enganou o homem. Cristo veio resgatar o homem com a verdade. E por que vida? Porque a Bíblia diz que depois do pecado em nós, todo ser humano se encontra ou se encontrava na condição de morto. Efésios capítulo 2, versículo 1, Paulo diz: e ele vos deu vida, estando-vos mortos em vossos delitos e pecados. Todo homem fora de Cristo, ele está aí nesse mundo um morto ambulante. Porque sem Cristo todo homem está morto. E ele disse que ele é a vida. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus, ele tem, os evangelhos contam o eu sou de Jesus.
diferente de outros que apontam a verdade, que mostram o caminho da verdade. Ele disse: eu sou a verdade. Outros podem dizer: aonde tem comida? Mas ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a ressurreição e a vida. Só João, só o Evangelho de João cataloga 7 eu sou que Jesus disse. Nenhum outro na história dizia de si mesmo. Nem Maomé, nem Buda, nenhum outro dizia que ele era. Mas Jesus disse: eu sou. Cristo, caminho, verdade e vida. A Bíblia diz que o imundo não passará por esse caminho, mas nós passamos. O Eduardo disse aqui ontem: nós entramos por essa porta. Ele disse também: eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, sairá e achará passagem. Nós estamos no caminho. Se você vem à Igreja Batista, dá o dízimo, gosta de participar, de frequentar as reuniões, mas até hoje não se entende como alguém no caminho que é Cristo, é o momento de você entender isso hoje. Dizer: Senhor, eu quero caminhar em Ti, pois não existe outro caminho. Amém. Louvado seja o Teu nome, meu Senhor. Na palavra que o Senhor ora trouxe aos nossos corações. Obrigado pelo entendimento, por abrir os nossos olhos espirituais, pela iluminação que trouxe aos nossos corações e nos permitiu entender, ó Deus, e conhecê-lo como o caminho, como a verdade e como a vida, Senhor. Que possamos prosseguir nesse caminho, seguir esta verdade, Senhor, porque sabemos que o Senhor nos deu vida quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Que possamos, ó Deus, a partir de agora, nos devotar, nos entregar em devoção, em gratidão, porque o Senhor é tudo que o homem precisa. Pai, obrigado por esta igreja. Obrigado por cada irmão que aqui está, ó Deus, para louvar e bendizer o Teu nome. Continue nos sustentando e nos conduzindo em glória. É o que oramos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria fazer um pedido. Tem como terminar cantando aquela primeira canção que vocês cantou? Tem como? Por favor. Eu disse que passou sempre traz grandes mensagens. Essa é uma grande mensagem. Louvado seja o nosso Deus. Obrigado, pastor. Os meninos vão cantar, mas eu queria que colocasse o hino 306 do cantor cristão para que você cantasse, relembrando cada eu sou de Jesus. Hino 316. E queria que você